Oi pessoal, hoje a R10 veio aqui entrevistar o professor doutor André Rodrigues dos Reis. Ele é graduado em agronomia, fez mestrado em agronomia, doutorado em biociências e pós-doutorado em agronomia com especialidade em solos. Muito obrigado, André, por estar aqui hoje conosco. Obrigado pelo convite. Bom, nossa primeira pergunta é sobre como você era na sua infância. A minha infância, eu nasci no sítio, né? Então, minha família toda é da área rural. A gente trabalhava de manhã e à tarde, né? No serviço do sítio, né? Em geral, tirar leite, fazer ração para animal, para gado. E à tarde a gente voltava, né? Fazia as coisas de tarefa, que tinha, às vezes quando tinha tarefa para fazer, fazia as tarefas. E depois que fazia a tarefa, a minha mãe ela arrumava lá a janta, a gente jantava, pegava o cavalo e ia para a escola à noite. Como a escola era bem distante, então uma forma da gente ir ou era a pé ou era a cavalo. Então era muito mais fácil ir a cavalo. E era legal porque a gente ia com os meus amigos, a gente ia disputando para ver quem chegava primeiro na escola. Na hora da volta voltava disputando para ver quem chegava primeiro em casa. E seus pais sempre incentivaram vocês a... Sempre incentivou. Minha mãe principalmente, né, ela sempre falava assim que... Uma coisa que eu lembro que ela falava, que eu nunca esqueço, ela falou assim, olha, a caneta é mais leve que a enxada. E então, desde criança, você foi incentivado, e quais eram suas perspectivas, assim, para cursar uma universidade? Para escolher a faculdade, como eu já não tinha recurso, minha família não tinha como me bancar, eu tinha que entrar na universidade pública. Então, tive que estudar bastante, né? Eu trabalhava de dia, estudava à noite, finais de semana, para poder ingressar. No primeiro ano do cursinho, reprovei em todas, foi um desastre, né? Chorei, voltei, mas foi bom você ter esses momentos assim digamos assim, de derrota, porque é justamente nesse momento que você começa a refletir, pensar, e aí eu fiz mais um ano de cursinho, e aí eu passei em vários vestibulares que eu prestei. Aí eu passei em biologia, tinha prestado biologia, agronomia e tradução e intérprete. Aí eu passei nos 3 cursos, e aí eu acabei optando por fazer agronomia na época. E o que te motivou a não desistir? Olha, amigos, família e amigos foram muito importantes aí nessa tomada de decisão. Nesse meio tempo, eu conheci que hoje é um dos meus melhores amigos, né? Um japonês chamado Fábio Matsui. E eu tava naquele momento, assim, sabe, de bem, assim, desespero, sabe? Eu não tava conseguindo, nada tava dando certo. E ele me convidou para participar de uma reunião de palestra da BSGI. E eu falei, não quero, não vou. Ele, não, vamos lá. Ele me convidou mais umas 10, 15 vezes, aí eu fui. Eu acho que me motivou muito foi a filosofia, né? A filosofia é ensinada pelo Ikeda Sensei, que é justamente nas adversidades, é justamente nos momentos difíceis que você tem uma grande oportunidade de promover a sua revolução. Hoje você dá aula, né, no Brasil e em alguns outros países também. Você pode compartilhar um pouco sobre a rotina, como é ser professor, qual a importância de estudar outras línguas, como foi isso para você? A gente viu que você fala inglês, japonês e espanhol também, né? Eu sempre tive o sonho de estudar no Japão, né? Então eu comecei a estudar a língua japonesa quando eu tinha 13 anos de idade. E eu tinha alguns amigos japoneses vizinhos e a gente brincava e eles conversavam em japonês com os pais, então eu fui aprendendo, fui para a escola também, me formei em língua japonesa pelo Kumon. Durante o mestrado eu descobri uma bolsa para estudar no Japão. E é uma bolsa que eles pagam tudo, né? Eles pagavam despesas de avião, mensalidade, me davam uma bolsa ainda para eu estudar todo mês. E lá comecei a estudar na Universidade Waseda. E ali eu encontrei pessoas do mundo inteiro. Então eu encontrei pessoas que falavam russo, espanhol, francês. E essa diversidade eu falei, poxa, eu tenho que estudar uma outra língua. Então eu comecei a estudar espanhol porque eu tinha amigos peruanos. Então eu comecei a estudar espanhol também, comecei a melhorar o inglês, né? Porque eu tinha amigos que eram dos Estados Unidos na época. Até o sensei fala que é muito importante todo mundo saber pelo menos uma língua para promover o quê? O diálogo. Hoje eu dou aula, né? Dou aula aqui no Brasil, dou aula na Inglaterra, né? Na Universidade de Nottingham. Esse ano também eu dei aula na Bélgica, Universidade de Ghent, e daqui 2 semanas eu estou indo viajar para os Estados Unidos, onde eu vou ficar 1 ano
né? Vou dar aula na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e vou ficar lá por um ano. Então isso você vê a importância e a necessidade da língua no dia a dia, né? Para as crianças, a galerinha que está aí começando aí está com 6, 7 anos, essa é a melhor época de aprender. Se eu pudesse aprender inglês, outras línguas nessa idade, seria fantástico. Enquanto você esteve no Japão, você iniciou um projeto que era o do seu doutorado. E pode contar um pouco desse projeto? Ele ainda hoje, você continua pesquisando? Como aconteceu tudo isso? Ah, tá. Quando eu cheguei lá, hoje a gente sabe que poluição da água é um problema grave, né? Água poluída. E a gente sabe que você consegue viver no máximo 3, 4 dias sem água. Sem comida você consegue viver mais, mas sem água, a água ela é essencial para a vida, né? E hoje a gente tem muito problema com poluição de rios, né? De lagos, de grandes rios. A gente vai nos rios, vai nos lagos, coleta uma amostra de água, analisa essa água, né, para ver se tem agrotóxico, para ver se tem metal pesado, para ver se tem resto de medicamento, né? Então, tratar essa água, ou reutilizar, ou aprender a usar essa água de uma forma correta, ela é primordial para quê? Para garantir a sustentabilidade aí do planeta, né? Então, a gente cria alguns projetos para deixar essa água pronta para reuso. O que seria esse reuso? Beber, em alguns casos até sim, até algumas indústrias, né, algumas companhias, elas fornecem esse sistema de tratamento, limpa, tira o resíduo, né, decanta aquele resíduo, trata essa água e essa água volta para a gente na nossa torneira, que é essa água que a gente bebe, né? Inclusive algumas companhias, hoje praticamente a companhia que trata nossa água é a Sabesp, né? Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Eu desenvolvi um método fácil, barato e acessível para a população poder tratar a água. Aqui no Brasil a gente consegue tratar a água ainda, né? Mas se você pensar em alguns países aí do Sudeste Asiático ou a própria África, não existe sistema de tratamento de água nesses países. Então, nós fizemos, né, um sistema de tratamento para poder limpar essa água e deixar essa água pronta para o reuso, né? Então, isso começou no Japão como um projeto. Começou no Japão como projeto. E hoje ele já Isso, ele já está em operação. Já 7 países, esse estudo meu, ele virou uma patente, né? Já é utilizado em 7 países. Aqui no Brasil está começando a utilizar já. Esse é um dos seus projetos. Esse é um dos meus projetos. E o projeto aqui no Brasil, você pode compartilhar um pouco? Claro. Por exemplo, eu tenho um dos projetos que eu tenho feito agora é despoluição de água proveniente de indústria. Então, por exemplo, a indústria têxtil, para ela deixar não tem a calça jeans? Para deixar uma calça jeans daquela cor, tipo, a gente usa um corante, o pessoal usa um corante. E esse corante, ele precisa ser descontaminado, né? Tirar a cor, tirar todo o resíduo tóxico dele para poder fazer a liberação dessa água para o ambiente. Então, o projeto que eu tenho hoje é de limpeza de água proveniente do esgoto, que vem da cidade, né? E também a água proveniente de indústria. Então, uma coisa que eu sempre falo para a galera aqui, pessoal, é o que? Às vezes você está tomando lá remédio para gripe, sobrou xarope, resto de xarope. O que geralmente a galera faz? O pessoal vai lá e derrama na pia, né? Não pode fazer isso. Toda farmácia tem um ponto de recebimento de remédio, né? Então você tem que pegar esse remédio, ir lá e devolver. Toda farmácia tem, viu, gente? Vocês podem levar lá, colocar na sacolinha e falar: mãe, ó, isso aqui a gente vai levar para a farmácia e não jogar na pia. Porque quando você joga na pia, você deixa as bactérias que causam gripe, que causam doenças, mais resistente, né? E o que pode acontecer se a gente faz o descarte inadequado na torneira, no ralo da pia? Esses medicamentos, eles têm uma ação no organismo dos animais, eles deixam esses peixes impróprios para reprodução. Então, eles param de reproduzir. Sobre o seu projeto em relação aos solos, aos alimentos, você pode falar um pouco? Claro. Hoje a gente vê no Brasil, tem muito problema de crianças, né, já apresentando problemas de obesidade. O que causa a obesidade? A obesidade é causada por um desbalanço hormonal que o próprio corpo tem. E alguns nutrientes, eles são responsáveis por regular essa saúde no corpo humano. Por exemplo, zinco, ferro. O ferro é muito bom para controlar a anemia.
Zinco, então, importante aí para casos de doença, né, para aumento, crescimento, próprio crescimento. O cálcio ele é responsável pela formação do nosso osso, do nosso dente. Existem várias maneiras de você deixar o alimento mais rico. O nutriente vem do solo, né? A planta ela não faz mágica, então se você tem nutriente no solo, a planta vai ter condições de absorver aquele nutriente e jogar isso para o fruto, jogar isso para o grão ou jogar isso para o tubérculo, no caso de batata. Como que a gente faz enriquecimento de batata? Ou do arroz, ou do feijão, que são culturas que eu trabalho. Eu pego várias espécies, né, várias variedades, e eu vejo quais dessas variedades elas conseguem acumular bastante nutriente ou na batata, ou na folha, ou no grão. Então, toda planta tem flor, não tem a flor? Então eu pego a flor, eu faço polinização. Então a gente pega plantas que têm boas características e eu cruzo com plantas que têm boas características. Então eu vou dar origem a uma planta naturalmente já enriquecida com esses alimentos que eu tenho interesse, que basicamente é ferro, selênio e zinco, que são nutrientes aí muito importantes para a saúde do homem. Poderia compartilhar com os estudantes o que o seu aprendizado na organização contribui hoje para a sua profissão? Eu conheci a organização quando eu não tinha dinheiro nem para comer. Na época do cursinho, eu não tinha dinheiro para jantar, então uma forma que eu tinha de diminuir essa fome, que era ir no bebedouro, beber água, para o estômago dilatar e a barriga parar de roncar. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. E foi uma aprovação que eu passei, uma época que eu passei que me marcou muito. Então, assim, na organização eu recebi muito apoio na questão de estudar sempre, né? De tentar se desafiar, tentar vencer seus próprios obstáculos. E eu utilizo hoje desse treinamento que a vida me deu para incentivar, né, a jovens. E a mensagem que eu deixo para eles é que nunca desista do seu sonho, né? A organização me ajudou muito nesse sentido de orientar, né, de me superar cada dia mais, né? Então, todo dia você tem que te pegar uma coisa que te dá medo, que é uma coisa que te dá medo, e mostrar quem que manda na situação, né? Você procurar vias aí, ou meios de vencer aí esse obstáculo. Então, a mensagem que eu deixo é de que nunca desista do sonho, né? Acho que o sonho, ele é a força motriz de qualquer ser humano. Todo ser humano tem um sonho, né? E nunca deixem falar que o seu sonho é bobo, né? Porque não existe sonho bobo, porque não existe segredo para felicidade. Felicidade, ela é muito individual de cada um. Professor, como que você lida com tantos projetos em andamento ao redor do mundo? Olha, essa é uma questão difícil, mas eu falo que eu gosto de trabalhar muito com eficiência, né? Trabalhar menos, só que com eficiência, focado. Então eu tento, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu tento não ficar muito no WhatsApp, eu tento não ficar olhando WhatsApp, redes sociais, porque isso acaba desviando um pouco a atenção. Então o tempo que eu tenho, como você acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo, você tem que trabalhar com foco. Bacana. Tem algum incentivo do presidente Ikeda que você carrega assim no bolso para todo lugar que você vá? Um incentivo que eu assisti do Ronkan, quando eu estive no Japão, é que o jovem ele tem que passar pelas consequências, pelas adversidades enquanto é jovem, porque tem força para levantar. Então isso foi um incentivo do sensei que eu sempre carrego comigo até hoje. E para o estudante que quer seguir essa área de agronomia, o que você diria para ele? Olha, tem que estudar bastante, tem que gostar de biologia, tem que gostar de estar em contato com a natureza, né? Quem for para a área de biológicas, em geral, voltadas para voltada para ciências da terra, tem que gostar bastante de biologia, né? De animais, de plantas, tá disposto a fazer trabalho de campo, né? Que quando você vai para o campo, você começa a observar melhor a natureza. Se você for partir para essa área agronômica, o Brasil ele é celeiro no mundo, né, em produção de alimentos. Hoje, todos os países, Estados Unidos, o pessoal da Europa vem para o Brasil, o Japão vem para o Brasil. Para quê? Para comprar, porque nós somos muito bons em fazer alimentos, né? Então, é uma área
muito promissora, né? Economicamente também é uma área muito promissora para quem está interessado em seguir essa área, né? Tem muito campo, o Brasil é muito grande e a gente está precisando de bons profissionais aí no mercado. Professor, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, só para fechar? Tudo na vida vale a pena, né? Se você tá aí pensativo, que é normal, né? Na juventude, na adolescência, é normal você não saber se você quer direito, se quer medicina, se quer ser psicólogo. O que eu gostaria de compartilhar é experimentar. Experimente, né? Vá, faça testes vocacionais, né? Como eu fiz testes vocacionais para ver, tentar visitar alguns profissionais para você ver se é aquilo mesmo. Porque quando você está na fase ali dos 15, 16 anos, é uma fase de muitas dúvidas, né? Uma fase de descobrimento, uma fase de novas descobertas, né? Eu tive, assim, muita dificuldade para chegar onde eu cheguei, mas eu gostaria de compartilhar que tudo vale a pena, né? Quando você faz com fé, com amor, com carinho, com dedicação total, o resto é consequência. Muito obrigada, professor, por passar aqui na editora, aqui em São Paulo, em meio aos seus compromissos, às suas viagens. E você, estudante, pode sentar nessa cadeira também. Estude, esforce-se e persiga seus sonhos assim como o professor nos ensinou. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!